Você está ouvindo o ABC Cast, o podcast do ABC. Informação, inovação e conexão com a região metropolitana de São Paulo. ABC Cast, conectando você com informação de qualidade. Fala, pessoal do ABC e toda a região metropolitana de São Paulo. Hoje é quarta-feira, dia 3 de junho, metade da semana. E tá começando mais um ABC Cast, o podcast oficial do portal ABC do ABC. E é lógico que a gente tá aqui pra te deixar bem informado, né? E seja aqui pelo ABC do ladinho de casa, em São Paulo, no Brasil ou até mesmo no mundo. Então você não pode perder tudo isso, então vem com a gente que nós estamos muito animados para te trazer tudo o que importa pro seu dia a dia. Lembrando que eu sou a Suzana Rezende e tô aqui com ele, João Pedro Melo. Fala, JP! Alô, Su, olá pessoal, um excelente final de tarde pra ti que ainda tá pela correria na volta pra casa ou engolindo o trânsito começando a noite, acompanhando as notícias de hoje que impactam direto na tua vida. E hoje a gente inicia falando sobre o Trump, que mirou o Pix e propôs uma nova taxação de 12,5% contra o Brasil. Além disso, a Anvisa mandou recolher um lote de água mineral Cristal por contaminação. E a gente ainda fala dos cinemas brasileiros que sofrem um revés no CAD após a fusão da Warner com a Paramount. Então, por aqui tu já sabe como funciona. É informação direta, contexto e análise para deixar o cenário muito mais nítido. Então, bora ajustar o volume do café e do fone, porque o ABC Cast já está começando. É isso aí, a gente abre o programa de hoje falando do Trump e a guerra dele contra o nosso Pix, né? Olha só, JP, olha só, ouvinte, o governo dos Estados Unidos abriu uma nova frente de guerra comercial pesada contra o Brasil. A gestão de Donald Trump sugeriu um novo tarifaço, dessa vez aplicando uma sobretaxa de 12,5% nas exportações brasileiras. A justificativa oficial da Casa Branca é uma suposta punição por, entre aspas, trabalho forçado. Tudo isso em uma investigação a jato que deve ter a decisão final na audiência do dia 7 de julho. Mas, nos bastidores, a medida esconde o incômodo direto com o avanço tecnológico do nosso Pix. E esse incômodo tem nome e sobrenome corporativo, Su. Documentos revelaram que o governo americano está apenas reproduzindo as reclamações de entidades que representam gigantes como a Visa, Mastercard, Apple e Google. O Pix engoliu as transições de débito e crédito por aqui e agora Washington tenta classificar a nossa inovação gratuita como uma barreira comercial injusta e discriminatória, entre aspas, para proteger as taxas de juros dessas empresas gringas. E essa ofensiva caiu como uma bomba na política brasileira, porque o anúncio da tarifa aconteceu logo após o senador Flávio Bolsonaro postar uma foto todo sorridente com Trump lá no Salão Oval. E o presidente Lula fez uma reunião de emergência e no encontro Lula ainda chamou a família de Bolsonaro de, entre aspas, traidores e vendilhões da pátria, acusando Flávio Bolsonaro de conspirar contra a economia nacional. E o senador acusou o golpe. Flávio gravou um vídeo dizendo que, na verdade, enviou uma carta e pediu para Trump não taxar o Brasil, culpando a retórica do governo Lula. O problema é que líderes do Centrão já avaliam que a foto com o Donald Trump virou um abraço de afogado. A base governista já apelidou até o senador de Tariflávio, percebendo que defender um aliado internacional que ataca o bolso do eleitor e tenta sabotar o Pix é um verdadeiro suicídio político para 2026. Isso, a oposição tentou armar uma arapuca diplomática, mas acabou entregando a eleição de bandeja para o governo. Com 78% das redes repudiando a medida e o termo traição ao Brasil explodindo, o Planalto está igual a um pinto no lixo com esse presente eleitoral. A verdade é que os Estados Unidos já iam taxar o Brasil de qualquer jeito, mas o Flávio Bolsonaro, na ânsia de surfar na onda do Trump, pegou carona errada e trouxe a culpa do ataque ao Pix para o próprio colo. Foi um verdadeiro abraço de afogado. Então, no fim, a oposição conseguiu a proeza de devolver a bandeira da soberania nacional para o Lula, provando que na política, o seu melhor cabo eleitoral quase sempre é o tiro no pé do adversário. JP, ouvinte, é um caso e tanto, né? Desde muito tempo, Trump já tem mirado o nosso Pix, dizendo que está interferindo na economia deles, afinal a gente está deixando de usar ali os cartões de créditos, entre outras coisas americanas, para usar o Pix, que para quem não sabe é brasileiro.
e a gente não pode deixar com que isso afete a nossa evolução tecnológica e nem afete nossa soberania nacional, que é algo que a gente já vem dizendo por aqui. Mas e aí, JP e aí, ouvintes, vocês acham que essa novela vão ter muitos mais episódios? A gente vai estar aqui para acompanhar tudo. E agora vamos para o nosso giro de notícias, iniciando por qualificação profissional em Itaquaquecetuba. Então, atenção para os moradores de Itaquaquecetuba. A Praça da Cidadania abriu inscrições para novas turmas de qualificação profissional. Com 175 vagas totalmente gratuitas, serão 12 áreas diferentes com turmas de manhã, tarde e noite. E também tem opções bem práticas para o mercado, como assistente administrativo, cabeleireiro, pizzaiolo, Excel avançado, colocação de pisos, corte e costura e muito mais. E as aulas já começam na próxima segunda-feira, dia 8. E como as vagas são super limitadas, a maioria das turmas tem apenas 15 alunos, os interessados vão precisar correr. O atendimento acontece de segunda a sexta, das 8 às 17, ou seja, das 8 da manhã às 5 da tarde, presencialmente na Praça da Cidadania, que fica na Avenida Gonçalves Dia, número 615, no Parque Residencial Marengo. E para facilitar ainda mais, você também pode garantir a sua vaga mandando uma mensagem direto para o WhatsApp do número DDD 11 963 96 4181. Evento gratuito para o setor audiovisual em São Paulo. E para estudantes de audiovisual, produtores, cineastas e para você que é apaixonado por cinema e quer entrar de cabeça nesse mercado, a capital paulista recebe entre os dias 8 e 12 de junho a segunda edição do São Paulo Audiovisual Hub, um grande evento gratuito focado no mercado de cinema e TV. A programação inclui desde palestras, workshops, até rodadas de negócios fundamentais para quem quer crescer na área e fazer um networking. O encontro vai acontecer na Fundação Armando Álvares Penteado, a FAAP, e fica na rua Alagoas, número 903, no bairro Higienópolis, na região central, sempre das 10 da manhã às 18 horas. Para participar, os interessados devem fazer o cadastro prévio até o dia 6 de junho, exclusivamente pela internet. O formulário de inscrição está no site oficial do evento, spaudiovisualhub.com.br. E para fechar o nosso giro, vamos falar do programa Qualifica SP. Então, olha só, ouvinte, o programa estadual Qualifica SP está com inscrições abertas para mais de 2.800 vagas em cursos de capacitação totalmente gratuitos. E as oportunidades são voltadas tanto para jovens a partir de 16 anos em busca do seu primeiro emprego, quanto para adultos até 59 anos que querem dar aquela guinada na carreira. E tem formação em áreas com muita demanda de contratação, como logística, auxiliar administrativo, tecnologia, confeitaria, até barbearia, indo para além, como por exemplo tosa de pets. E, para quem quiser, tem opções de aulas presenciais ou online. Ficou interessado? Para garantir a sua vaga, é preciso ter uma conta no sistema gov.br e fazer a inscrição entre o dia 7 e 8 de junho, que vai depender do curso escolhido. E o cadastro é feito exclusivamente pelo site, anotem aí, trampolim.sp.gov.br. E as aulas já começam esse mês, dia 22. E assim, a gente encerra o nosso giro de notícias de hoje com vagas de qualificação em Itaquaquecetuba, curso gratuito no audiovisual em São Paulo e oportunidades no programa Qualifica SP. E se tu quiser conferir em detalhes as histórias que a gente contou por aqui, basta acessar o nosso site oficial, que é o abcdobc.com.br. É isso aí, hoje é quarta-feira, meio de semana, tá na hora da gente te atualizar sobre o mundo da tecnologia. E quem traz mais informações é o nosso repórter Thiago Antunes, então é com você, Thiagão. Opa, gente, vamos falar de tecnologia e começar com a Anthropic, que lançou o Claude Opus 4.8. A grande novidade dessa nova versão é que ela está muito mais precisa. Sabe aquela história de IA que acaba inventando informações ou errando alguma bobagem? O Claude novo reduziu isso drasticamente. Além de ser mais confiável, a ferramenta agora permite que você ajuste a quantidade de esforço que a inteligência artificial vai fazer para te responder, e também traz um modo de alta velocidade que ficou 3 vezes mais barato.
Já a Meta apertou o cerco para proteger os jovens. A partir de agora, o Instagram e o Facebook passam a contar com filtros mundiais bem mais rígidos. A ideia principal é evitar que os jovens fiquem presos em bolhas, consumindo o mesmo tipo de conteúdo repetidamente. Uma medida urgente, já que a empresa tem sofrido pressão e até processos milionários, como aconteceu recentemente na Califórnia, por causa do vício em telas desenvolvido logo na infância. E para terminar, a gigante Nvidia lançou o Superchip RTX Spark. Eles querem levar a inteligência artificial de vez para os computadores que a gente usa no dia a dia, batendo de frente com a Apple e até com a Intel. Segundo o chefe da empresa, essa novidade vai revolucionar os computadores do mesmo jeito que o smartphone mudou a história dos antigos celulares. E aí eu pergunto pro JP e pra Suzana, será que isso vai dar certo? Vai ser revolucionário mesmo? Porque o smartphone mudou completamente o nosso dia a dia, né? Eu volto com vocês daí. Thiago, essa corrida insana da inteligência artificial é fascinante. Mas a iniciativa da Meta em barrar o vício das nossas crianças nas telas é sem dúvida a pauta mais pra ontem que a gente tem pela frente. Valeu demais, Thiagão. Abraço e boa semana. E agora, voltando ao noticiário, vamos falar sobre a Anvisa e a água mineral que está contaminada. Então, olha só esse alerta vermelho, muito importante para a nossa saúde. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, determinou a suspensão da venda e da distribuição, e principalmente do consumo, de um lote específico da água sem gás da marca Cristal. A decisão obriga o recolhimento das garrafas que foram fabricadas pela mineração Bom Jesus, parceira do sistema Coca-Cola, na cidade de Lusiânia, em Goiás. A medida drástica foi tomada depois de um laudo laboratorial que confirmou a presença da bactéria Pseudomonas aeruginosa em uma amostra coletada durante uma fiscalização de rotina no Distrito Federal. Essa é a mesma bactéria frequentemente encontrada em produtos de limpeza como detergentes e as unidades afetadas pela contaminação nas garrafas de 500 ml. O lote perigoso traz no rótulo o código LZ1 VAL 2001 273P 2001-26, que foi fabricado no dia 20 de janeiro de 2026 e tem a validade de 20 de janeiro de 2027. A fabricante afirma que o recolhimento já começou e que mais de 99% das mais de 374 mil garrafas já foram retiradas das prateleiras. Mas o produto foi amplamente distribuído para as cidades do interior de São Paulo, Goiás, Tocantins e Distrito Federal. A Coca-Cola FEMSA Brasil divulgou uma nota afirmando que este lote específico foi envasado fora da sua malha logística e que suas próprias unidades operam com total normalidade e segurança dentro do consumo regular. E a recomendação oficial da Anvisa é claríssima: não beba a água desse lote em hipótese alguma. E se você comprou alguma garrafinha de 500 ml com essa exata numeração, o caminho é entrar em contato com o serviço de atendimento ao consumidor do fabricante pelo telefone 0800 061 5000 ou mandar e-mail para o contato@brasal.com.br para exigir as orientações sobre a substituição ou reembolso. O atendente vai pegar os teus dados e agendar a troca do produto. Isso a gente paga pela garrafinha mineral de água achando que está levando hidratação pura para dentro de casa e corre o risco sério de ingerir a mesma bactéria encontrada em lava-roupa. E por mais que essa empresa diga que 90% das unidades já saíram do mercado e a Anvisa esteja em cima, esse 1% restante ainda significa milhares de garrafas espalhadas por aí. O consumidor precisa criar o hábito de ler o rótulo, ainda mais de produtos básicos de sobrevivência. E se tu quiser conferir a numeração completinha desse lote para não ter erro, é só acessar o nosso site, abc.abc.com.br, porque o controle de qualidade não pode falhar nesse nível. E até porque a confiança de quem bebe depois que vaza pelo ralo é impossível de engarrafar de novo, né? Agora vamos falar sobre a fusão da Warner com a Paramount. Olha só, o mercado cultural e as salas de cinema do Brasil sofreram um duro golpe nessa semana, envolvendo a gigantesca compra da Warner Bros.
Discovery pela Paramount Skydance, que foi uma transação de 81 bilhões de dólares. E o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, negou o pedido das entidades que representam as salas de cinema para atuarem ativamente no processo. A Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas e a Ambraplex tentavam entrar no caso como terceiras interessadas para alertar formalmente sobre os riscos dessa fusão. O grande temor dessas associações é que uma nova superempresa concentre cerca de 30% de todo o fornecimento de filmes no país. Isso daria aos americanos um poder de barganha gigantesco, facilitando a prática de venda casada de filmes, conhecida no setor como block booking, e espremendo ainda mais o tempo de exclusividade que um filme tem no cinema antes de ir parar no streaming. Mas o CAD bateu a porta na cara do setor nacional de exibição. O órgão governamental negou o pedido, alegando que as reclamações dos cinemas brasileiros foram muito genéricas e que não vieram acompanhadas de evidências concretas que justificassem a intervenção. Além disso, o Conselho sustentou que as preocupações tratam de temas regulatórios ou problemas estritamente privados e não de concorrência, que é o foco de atuação do CAD. E com essa recusa, o setor exibidor nacional perde força para tentar equilibrar o jogo e proteger as bilheterias locais contra os efeitos dessa mega fusão americana. Enquanto o CAD barrou a ação dos nossos cinemas por aqui, a proposta bilionária da Paramount pela Warner começou a ser avaliada rigorosamente pelo órgão antitrust da União Europeia, que hoje é considerado o maior obstáculo global para que essa transição seja de fato fechada. Isso é revoltante ver o CAD virando as costas para o empresário que sangra para manter uma sala de cinema de rua ou de shopping aberta no país. O órgão fechou os olhos por uma matemática básica. Se uma única superempresa gringa controla 1/3 do que passa na tela, ela se torna dona do jogo. JP... É tenso e é irônico porque parece que antes a gente acreditava que apenas a soberania nacional do âmbito político estava ameaçada, mas aparentemente é como um todo, né? Até a nossa indústria cinematográfica também está ameaçada. Os filmes brasileiros eles já não têm tanta visibilidade, até porque muitas pessoas têm a famosa síndrome de vira-lata, sendo que nós temos produções de altíssimo nível, mas poucas pessoas têm acesso ou o prazer de conhecê-las. E aqui com uma gigante internacional tendo 1/3 de tudo, fica bem mais complicado, mais do que já é, o que é bem triste. Mas como você mesmo sempre diz, seguimos. E agora vamos pro nosso Quem Disse Isso? Sair um pouquinho do noticiário pra pensar numa frase, pra refletir, enquanto a gente tenta adivinhar quem é o autor ou a autora. Então, JP, conta pra gente qual que é a frase de hoje. A frase de hoje é meio que um texto, uma poesia do século XVII que bate como um soco no estômago do nosso noticiário atual. Ouve só. Vou puxar o ar então, que vai ser só uma vez. Que falta nesta cidade? Verdade. Falta a que mais lhe ponha? Vergonha. Quem os dotes lhe sabota? O idiota. Quem as leis lhe desgoverna? A taverna. Quem os cofres lhe esvazia? A vigarice. Aplanada está a estrada para que o povo padeça. Governa sem ter cabeça. O idiota, a taberna e a vigarice. E é isso. Tem como adivinhar quem é o dono ou a dona dessa pérola poética? Olha, JP, é difícil, viu? Mas quem disse isso foi Gregório de Matos, o imortalizado Boca do Inferno, nos seus epigramas à Bahia. E é realmente impressionante como algo de 1600 pode continuar tão atual, né? Perfeitamente, Su. E se o Boca de Inferno ligasse a televisão hoje, ele veria os seus versos ao vivo, como na sabotagem do idiota que aparece na diplomacia, tomando de cara com uma sobretaxa de 12,5% do Trump nas importações. Nesse desgoverno de taberna surge quando a Anvisa precisa recolher lotes de água mineral por contaminação de bactéria. E já na vigarice que desfila nas decisões do CAD, que aprova essa fusão gringa da Warner com a Paramount e joga o nosso cinema para escanteio. Resumo da ópera:
seguimos padecendo com decisões sem cabeça. E para tentar entender esse roteiro absurdo sem perder o bom humor, a dica sempre, né, Su? É acompanhar tudo no nosso portal, abcdoabc.com.br, né? É isso aí, é com essa reflexão que nós finalizamos mais um ABCcast. Lembrando que se você quiser nos acompanhar de segunda a sexta e acompanhar os nossos outros produtos, como o Cine ABC Metrópolis, para os amantes de cinema, que vai ao ar todas as sextas-feiras, e o ABCcast Conexões, que é o nosso MesaCast, que sempre traz convidados mais do que incríveis e vai ao ar aos sábados de manhãzinha. Saiba que nós estamos em todas as plataformas. É YouTube, Deezer, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast. Basta escolher a sua preferida e dar o play. E como sempre, se esse episódio fez algum sentido pra ti, compartilha com alguém que também gosta de se manter muito bem informado, sem enrolação. E ó, manda a tua opinião pra gente, pode ser ideia, sugestão ou aquela pauta que só tu reparou pelo caminho. A gente adora trocar essa ideia contigo, então aproveita pra seguir a gente lá no Instagram, é o abc_oficial, porque tu já tá mais do que avisado, né? A nossa conversa não termina por aqui. É isso aí, lembrando que nós também temos o nosso site. Então, se você ama se manter informado sobre qualquer assunto e a qualquer momento do dia, você não pode deixar de acessar o abcdoabc.com.br, que lá tem sempre notícias fresquinhas só pra você. E antes de fechar, a gente sempre deixa aquele nosso abraço pra ti que tá pela correria no final do dia ou aproveitando em casa aquela pausa muito merecida. É uma honra ter a audiência de vocês desse lado do fone. Amanhã a gente tá de volta com mais notícia, contexto e café passado. E claro, dentro daquele mesmo compromisso de sempre. Seguir juntos com firmeza e muita leveza. Então, tchau, tchau e até a próxima. Tchau, tchau. Esse podcast é uma produção do portal ABC do ABC. Apresentação: Suzana Rezende e João Pedro Melo. Edição: Rodrigo Rodrigues. Roteiro: João Pedro Melo. Direção de conteúdo: Tiago Quirino. E direção geral: Alex Faria.